Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Na sequência de números 7 meios, 4, 9 meios, 5 e por aí vai, escreva os próximos dois termos e o padrão utilizado para a determinação desses termos. Muito bem, no primeiro momento nós vamos considerar a hipótese de que a cada termo que nós vamos tendo na sequência foi adicionado ou subtraído um valor fixo. Para determinarmos este número, façamos o seguinte. Vamos pegar o segundo número, que é 4, e vamos retirar dele o primeiro número, 7 meios, e ver o que acontece na sequência. Bem, 4 podemos escrever como uma fração 4 sobre 1. E aí, fazer o seguinte, simplificadamente, através de um mínimo múltiplo comum também bem simplificado, ponderar que 2, que é o denominador do 7, vai multiplicar o 4, 2 vezes 4 será 8, menos o 7, preservando-se o denominador 2. Então, vamos encontrar 8 menos 7, que será 1 sobre 2, ou 1 meio. Então, a nossa hipótese é de que, de 7 meios para o número 4, a diferença que nós vamos ter entre o 4 e o 7 meios vai ser 1 meio. Ou seja, nós adicionamos 1 meio aos 7 meios, obtendo o número 4. Nós vamos verificar se isto é verdade para toda a sequência apresentada aqui. Se nós fizermos, então, 4 mais 1 meio. Também, num mínimo múltiplo comum bem simplificado, 2 vezes 4, 8, mais 1, vai gerar 8 mais 1, que é 9 meios. De fato, o terceiro termo é dado por 9 meios. Vamos verificar se o 5 também é proveniente do mesmo procedimento. Então, nós vamos ter aqui, terceiro termo, 9 meios. Já sabemos que 1 meio é o valor que foi adicionado para se obter o 9 meios, e nós adicionamos esse meio ao número 4. Então, nós temos agora 9 meios, e a ele nós vamos somar 1 meio novamente, o valor fixo que foi mencionado. Vamos ter 9 mais 1, o denominador prevalece. Vamos ter 10 meios, que vai gerar o número 5. Então, de fato, nós temos aqui um número fixo sendo somado nessa sequência, e podemos dizer de modo intuitivo que este padrão utilizado é o da soma fixa de um número a cada valor para se obter o próximo termo da sequência. Esse número fixo é dado pelo número 1 meio. Mas nós não vamos ficar satisfeitos só com isto. Nós vamos buscar também um modelo matemático que, eventualmente, possa descrever este padrão simbolicamente. Bem, como estamos somando um número fixo, podemos considerar, então, essa sequência uma PA, ou seja, uma progressão aritmética. Para tanto, a razão é justamente o número fixo, 1 meio. E nós vamos considerar também o termo geral de uma PA, que pode ser representado por a n igual a 1, mais a razão e que multiplica a n menos o número 1. Bem, a n é o termo geral, a 1 é o primeiro termo. Nesse contexto, vamos destacar aqui o A1 como sendo 7 meios. E esse 7 meios vai ser substituído aqui no termo geral. Então, 7 meios. Mais a razão que nós já sabemos ser 1 sobre 2, ou 1 meio, e que multiplica n menos 1. Na sequência, o AN vai ser igual a 7 meios, mas distribuímos 1 meio entre o n e o menos 1. Como consequência, 1 meio vezes n resultará em n sobre 2. 1 meio vezes menos 1 será menos 1 sobre 2. Em seguida, simplificando o que for possível, nós vamos ter então o AN, que vai ser igual a n sobre 2, mais os 7 meios, e menos 1 meio. Então, o AN é igual a n sobre 2. Mas nós vamos ter 7 menos 1 sobre 2. Finalmente, então, vamos descrever simbolicamente a nossa expressão que relaciona-se à sequência dada. Vai ser a n, que é igual a n sobre 2. E mais 7 menos 1 vai ser
6 sobre 2. Então, nós podemos dizer que 6 sobre 2 é igual aqui, particularmente, especificamente, a 3, né? Então, nós vamos ter a n igual a n sobre 2 mais o número 3, que é a sequência em relação ao padrão solicitado e como termo geral de tal sequência. Bem, esse não é o único modo de se obter esse termo geral. É apenas um modo que nós utilizamos. Apenas a título de exercício, nós vamos considerar também o seguinte. Numa outra forma de se obter esse termo geral, vamos considerar então, já que nós temos aqui uma taxa de variação que corresponde ao meio, essa daqui como sendo uma função. Ou seja, vamos apelar para as funções, em que f de x vai ser dada por, já que estamos falando de taxa de variação, esta função será uma função afim. Ax mais b representa a bem. Então, dito isto, vamos pensar no seguinte. Nós temos aqui f de 1, que é f de... Vamos só representar aqui f de 1 por ser o primeiro termo, igual a 7 meios. E o f de 2, por ser o segundo termo, vai ser dado por 4. Lembrando que, como estamos falando de função, vamos considerar f de naturais em naturais. E apenas para nos certificar, vamos excluir o zero deste pensamento aqui. O asterisco quer representar justamente isso. Muito bem, então das funções podemos dizer que se tivermos x e y, então a nossa função poderá ser representada por y igual a ax mais ub. Nós temos então os pares ordenados que podem ser gerados aqui. Nós temos o nosso x representado pelo número 1 e o y por 7 meios no primeiro ponto, que vai nos levar a y 7 meios. E é igual a que multiplica x1 mais o b. Em seguida, nós vamos ter o x agora representado pelo número 2 e o y pelo número 4. E vamos ser levados então a y4, que é igual a que multiplica x, 2 e mais o b. Ora, nós temos aqui um sistema de equações de primeiro grau que pode ser resolvido se eventualmente quisermos eliminar o b. Então, vamos multiplicar a primeira equação por menos 1 e ver o que acontece. E ao fazê-lo, nós vamos obter da segunda equação, nós vamos preservá-la e escrever já 2 vezes o a mais o b, que é igual a 4. E a primeira equação multiplicamos por menos 1, como já dissemos. Menos 1 vezes a é a negativo, ou menos a. Menos 1 vezes b será menos b. E 7 meios vezes menos 1 vai ser menos 7 sobre 2. E agora vamos somar as duas equações termo a termo. 2a menos a resultará em 1a. b com o b negativo cancelam-se. Nós vamos ter então 4 menos 7 meios. Simplificadamente, 2 vezes 4, 8, menos 7 sobre 2, ou simplesmente 1 sobre 2. Então, o coeficiente angular desta reta, ou nesse contexto aqui desta função afim, vai ser 1 sobre 2. Também a taxa de variação dela. Agora vamos em busca do valor de b. Para determinarmos o b, escolhemos uma das duas equações e pode ser a primeira. Na primeira equação nós temos a mais b, que é igual a 7 meios. O a já sabemos que é 1 meio, mais o b, e é igual a 7 meios. E isolando-se b, vamos obter então 7 meios menos 1 sobre 2. Então o b vai ser 7 menos 1, 6 meios, ou simplesmente 3. E, finalmente, se fôssemos escrever como função, teríamos f de x, que é igual a 1 meio de x, mais o b, que é o número 3, que é precisamente a sequência que já havíamos determinado. Bem, se nós considerarmos f de x como sendo a n, e x como sendo o n, então agora podemos representar a sequência como sendo a n igual a, e nós vamos ter aqui
n sobre 2 e mais o número 3. Novamente a mesma sequência obtida de um segundo modo. E aí você escolhe qual você acha mais fácil ou qual você tem uma certa predileção. Ok? Muito bem, galera. Terminamos mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom. Muito sucesso em sua caminhada. Que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!